Olá pessoal, bem-vindos ao nosso canal e hoje vamos falar sobre Síndrome dos Ovários Policísticos, mais conhecida como SOP, e como a alimentação pode ajudar no manejo dessa condição. Se esse assunto é do seu interesse, fica comigo nesse vídeo. Meu nome é Gabriela Ramos, eu sou nutricionista. Se você já é inscrito no canal, não esquece de deixar seu joinha nesse vídeo. E se você é novo por aqui, já se inscreve e ative as notificações para não perder os próximos conteúdos. Vamos lá? SOP é um distúrbio endócrino ginecológico que causa um aumento do tamanho dos ovários com pequenos cistos na sua parte externa. As suas causas podem ser tanto genéticas quanto ambientais. A SOP é uma das condições clínicas mais comuns entre os distúrbios endócrinos em mulheres em idade reprodutiva, tendo uma prevalência em que varia entre 6 a 20%. Os sintomas e queixas mais comuns entre as portadoras de SOP são cisto nos ovários, excesso de pelo, queda de cabelo, dificuldade para perder peso, resistência à insulina, vontade excessiva de consumir doces, ciclo menstrual irregular e, em alguns casos, dificuldade para engravidar também. As causas exatas da SOP não são completamente compreendidas, mas acredita-se que uma combinação de fatores genéticos, hormonais e ambientais possam estar envolvidos. Aqui estão alguns dos fatores principais associados: desequilíbrio hormonal. As mulheres com SOP frequentemente apresentam níveis elevados de andrógenos, ou seja, hormônios masculinos, como a testosterona, por exemplo. Isso causa sintomas como aumento de acne, excesso de pelo corporal e dificuldades menstruais. Resistência à insulina. Muitas mulheres com SOP têm resistência à insulina, o que significa que as células do corpo não respondem adequadamente à insulina, fazendo com que os seus níveis fiquem elevados na corrente sanguínea, podendo assim contribuir para o desenvolvimento de uma diabetes tipo 2. Inflamação crônica. Algumas pesquisas sugerem que uma inflamação de baixo grau pode desempenhar um papel na SOP. Isso pode afetar a função ovariana e os níveis hormonais. Fatores genéticos. A SOP tende a ocorrer em famílias. Isso sugere uma predisposição genética. Então, se você possui uma pessoa próxima da família que possui SOP, isso indica que você possui um risco aumentado de vir a desenvolvê-la. Excesso de peso e obesidade. Embora não seja uma causa direta da SOP, o excesso de peso, tanto quanto a obesidade, pode vir a agravar os sintomas dessa condição e pode também aumentar a chance de você desenvolver uma resistência à insulina. A alimentação tem papel fundamental no controle da resistência à insulina, no equilíbrio dos níveis de LH e FSH e na via de inibição que aumentam a acne, a queda de cabelo, o excesso de pelo, além de ajudar nos sintomas gerais da SOP. Se você quer controlar os sintomas através de alimentação, comece a consumir alimentos que são anti-inflamatórios, como os peixes ricos em ômega 3, como a sardinha, o salmão, frutas vermelhas, o azeite de oliva, as nozes, alimentos ricos em fibras, como os vegetais, frutas, legumes, grãos integrais. Eles ajudam a controlar os níveis de açúcar na corrente sanguínea e também aumentam a saciedade, visando o controle do índice glicêmico e da função intestinal. Proteínas. Escolha fontes de proteínas magras, como os peixes, o frango, o tofu, as leguminosas. Eles vão ajudar a manter os seus níveis de energias adequados. Prefira carboidratos complexos, como a quinoa, a aveia, os grãos integrais. Eles liberam energia de forma gradual e ajudam a controlar os níveis de açúcar na corrente sanguínea. Evite os alimentos ricos em açúcar refinado, como os doces, refrigerantes, produtos de panificação industrial. Eles contribuem para o aumento de uma resistência à insulina. Os carboidratos simples, como o pão, o arroz branco, as massas, devem ser consumidos de maneira moderada. E quando consumi-los, consumir com proteína, com outras fontes de fibras, para deixar o prato mais completo. Reduza a ingestão de gorduras trans e saturadas, presentes em alimentos fritos e nos alimentos processados, reduzindo assim a inflamação do seu organismo.
Agora eu vou mostrar um exemplo prático de como montar um prato saudável utilizando a regra dos 2 em 3. Ou seja, utilize pelo menos 2 dos 3 grupos alimentares, que são os carboidratos, as proteínas e as gorduras boas. Como, por exemplo, você pode combinar uma batata doce, que é carboidrato, com um peito de frango, que é uma proteína. Pode utilizar uma combinação de quinoa, que é um carboidrato, com salmão, que é proteína e possui gorduras boas, e um pouquinho de abacate, que é gordura boa, que vai aumentar, então você já consegue colocar o grupo dos 3 alimentos. E para um lanche rápido, por exemplo, você pode experimentar uma torrada que é de pão integral, que é um carboidrato, com uma pasta de amendoim, que é uma gordura boa. Então você tem opções de almoço, jantar, lanches, utilizando todas essas combinações. Algumas orientações nutricionais para você ter um controle no manejo da sopa. Se necessário, reduza o peso. Então, emagrecimento, em alguns casos, auxilia muito no tratamento da SOP. Aumente a atividade física. Se você já pratica, tente verificar se a quantidade está legal, se dá para aumentar. Procure um profissional de educação física para te auxiliar nesse processo. Aumente o consumo de fibras, visando o controle do índice glicêmico e a função intestinal. Tenha um bom consumo de ômega 3, então procure boas fontes de ômega 3. Se necessário, utilize a suplementação. Reduza o consumo de industrializados. Verifique se as suas dosagens de vitamina D estão adequadas. Faça uma dieta baixa em carboidrato e hiperproteica. Uma junção de todos esses fatores, eu tenho certeza que vai reduzir os seus sintomas. Essas são algumas dicas de como a alimentação pode ajudar no manejo dos sintomas da SOP e como você pode montar um prato saudável também. Antes de fazer qualquer mudança significativa na sua dieta, procure um profissional nutricionista para te ajudar. Se você gostou desse vídeo, curta ele. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal para não perder os próximos conteúdos e compartilhe com alguém que pode se beneficiar dessas informações também. Me segue também lá no Instagram, no @gabsnutri. E obrigado por ter ficado até aqui. E eu aguardo vocês no próximo vídeo. Até a próxima!